Já estamos de volta com o nosso quadro Partilhar. Fico com você até meio-dia, viu? Você pode continuar interagindo, participando comigo através do WhatsApp 984004810. Gente, como eu já dei aí uma deixa, né, um spoiler no começo do programa, falando do meu convidado de hoje, que é o Dr. Augusto Caldeira. Ele é advogado do agronegócio, ou seja, frase de efeito ele é conhecido como companheiro do pecuarista. Sabe por quê, gente? Porque ele ajuda o amigo produtor rural. Você que fez aquele financiamento, está passando por apuro, meu Deus, a quem que eu vou recorrer? Quem que pode me ajudar? Quem que pode me orientar nisso? Então, daqui a pouco ele vai passar algumas dicas para você, tá? Ele vai te orientar como que você vai proceder, né, para poder te ajudar aí nesse aperto que você está vivendo devido ao financiamento que você fez. Então, se você não é produtor, mas conhece alguém que é, já pega o link lá do canal do YouTube e manda para essa pessoa que ele pode te ajudar, tá? Mas primeiro eu vou desejar boas-vindas, tá, para o Dr. Augusto, primeira vez aqui participando do Partilhar. Dr. Augusto, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso quadro Partilhar. E primeiro eu quero que você fale de você, né? Há quanto tempo que você é advogado? E essa profissão, ela tem várias vertentes, né? E você escolheu ser advogado no agronegócio. Explica pra gente o porquê dessa opção. Bom dia para você. Muito bom dia, Kézia. Agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje com vocês. É uma honra para mim. Bom, a minha trajetória como advogado, como estudante do direito, já tem muito tempo. Quando eu comecei a faculdade, o sonho era ser delegado. Porém, quando a gente começa a vivenciar momentos que a advocacia proporciona, eu optei por advogar. Eu vim advogando há uns 6, 7, 8 anos atrás no empresarial, também fiz muito na área criminal. Porém, há uns 5 anos atrás, quando eu vim para Rondônia, eu comecei a estudar mais o agronegócio, porque ele fez muita incidência na minha vida. A maioria dos meus clientes aqui tinha ou uma produção rural, uma propriedade rural, uma produção, ou alguma coisa assim. Então, acabou tendo familiaridade. Então, há 3 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação na Fundação do Ministério Público, em Direito Agrário do Agronegócio. Fui fomentando as parcerias com engenheiros, com analistas ambientais, com pessoas da área mesmo, para entender o que de fato o produtor rural vive no dia a dia. Isso. E aí a gente sabe que muitas vezes, na grande maioria, o produtor rural, ele opta por fazer financiamentos para poder injetar dinheiro ali na propriedade, né? Então, aqui mesmo no estado, a gente tem os pecuaristas, né, que são aqueles criadores de gados. Nós temos aí aqueles que plantam soja, peixe, enfim, galinha. Inclusive, teve até uma pesquisa, né? Exatamente, que aqui em Vilhena, na verdade, né, ganhou aí em primeiro lugar como criadores aí de galinha e tudo mais. Mas hoje, qual que é a maior queixa do produtor rural, doutor? Muitas vezes ele te procura, ou muitas vezes ele precisa dessa assistência. Em que setor? Seria na questão do financiamento, que ele está passando por apuro para pagar? Bom, na verdade, o produtor rural, ele já, acredito que quase 90% dos produtores rurais, eles dependem dos financiamentos rurais. Então, isso aí é um modelo de negócio que eles já são acostumados, vivem por isso. Então, o financiamento por si só, desde que seja respeitado as normas legais, os juros sejam dentro de um padrão normal, bem agradável, tanto para a instituição como também para o produtor rural, eu não vejo problema com o financiamento. O único problema é que, às vezes, o produtor rural faz um financiamento a longo prazo. Isso. 2, 4, 6, até 10 anos para pagamento. E ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E a situação hoje do Brasil, ela é imprevisível, né? Totalmente imprevisível. E o que está acontecendo recentemente? Nós estamos aí em épocas de vacas magras, que a arroba do boi foi lá embaixo, o preço da soja deu uma caída. Então, tudo isso influencia naquele financiamento rural. Não só por isso. O Manual de Crédito Rural, ele prevê no artigo 2.6.9 vários fatores que permitem
a prorrogação da dívida rural por questões que são extra ao alcance do pecuarista, que não dependem dele, que ele não deu causa àquilo, entendeu? E como que seria essa prorrogação e alongamento de dívida rural? Ou seja, seria uma renegociação, doutor? Não. Ah, na verdade, é aí que está a diferença. Uhum. Existe uma diferença gritante entre a renegociação de dívida e a prorrogação de dívida rural. Interessante. Por quê? Normalmente, qual que é o caso mais comum de acontecer? O pecuarista que está ali endividado, ele fez um financiamento, ele não esperava que iam ter mudanças no clima, mudanças no preço, a CPEA foi lá embaixo, enfim, vários fatores que não estão à luz ali do conhecimento do produtor rural. Apesar de que, quando ele vai fazer o financiamento, ele tem que fazer um laudo, vai pedir um planejamento, um projeto para a liberação desse financiamento. Seja para o custeio do gado, para a produção, enfim. O que acontece no caso concreto? Chega no dia de pagar, no mês de pagar, a gente pega caso que no dia já venceu, que já venceu, ou que está vencendo, ou que está próximo a vencer, enfim, não importa. Mas o que acontece? Eles chegam na época do pagamento, mudou tudo e eles não conseguem pagar. Eles precisam de tempo. Normalmente, o pecuarista que chega na instituição financeira, infelizmente, alguns gerentes não estão informando para eles os direitos que eles têm. Então, estão fazendo renegociações de dívidas, fazendo até novos contratos com cédulas rurais para pagar um exemplo de um crédito subsidiado do governo. Um Pronamp, um Plano Safra, que está ali com seus juros de 6%, 8% ao ano. E ao final, quando ele vai fazer essa renegociação de dívida, ele está pegando um dinheiro emprestado do banco, por uma cédula rural, alguma coisa assim do gênero, e pagando esse crédito do governo. Então, um crédito, um financiamento que tinha ali seus 8% ao ano, tem produtor rural que a gente já viu que está pagando 1,5% ao mês. Meu Deus, porque daí é juros sobre juros. Além dessa questão de poder ser juros sobre juros também, o que eles prometem ao pecuarista? Ah, não, você está precisando de uma carência, eu vou te dar aqui, eu vou liberar esse capital para você, vamos te dar uma carência de 2 anos para você pagar. Só que essa carência é de pagamento, não é de juros. Não é de juros. A gente já pegou caso lá no escritório que de 9% ao ano, porque tem uns 8% e 1% da taxa de mora, foi para 47%. Então, o pecuarista que não conseguiu pagar aquela dívida no momento que ele deveria pagar por questões da produção dele, ele não vai conseguir pagar aquela em 2 anos com os juros exorbitantes. Não é possível isso. E ele acaba se envolvendo em uma rolagem de dívidas. Nós já tivemos casos de 2013 para cá. Então, ou seja, o mais indicado para o produtor, doutor, seria ele fazer, então, essa prorrogação. Sim. Então, a prorrogação, ou seja, você vai ter mais tempo sem essa questão, essa demanda de juros para você poder quitar essa dívida. Seria isso? Exatamente. O que acontece? Eu sempre digo aos meus clientes, aos produtores, aos pecuaristas que me questionam o seguinte. Primeiro, de fato, você realmente precisa desse prazo, desse tempo? Deu algum problema na sua produção? Deu algum problema realmente verdadeiro? Porque não adianta também vender sonho. A pessoa está só precisando de prazo e não consegue. Como que a gente atesta isso? Com um laudo de capacidade real da produção. Então, o que a gente faz? Entra em negociação com o banco, porque existe previsão legal no Manual de Crédito Rural e em outras leis também complementares que prevê essa prorrogação de dívida rural no mesmo contrato que ele assumiu ali anteriormente e com os juros sendo mantidos no valor inicial. Então, o que a gente faz nada mais é do que com um laudo de capacidade real de produção, porque o pecuarista, ele paga dívida com produção e não com propriedade. Se ele produzir, ele paga. Ele tem renda. Exatamente. E se ele não produzir? Se acontecer que nem lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. E aí, como é que... Aí que entra a questão da prorrogação.
É por isso mesmo que o Manual de Crédito Rural traz isso. Esse não é um benefício, é um direito. É um direito. As pessoas têm que entender que isso é um direito. Então, não tem essa questão de eu vou ficar com o nome sujo. Não vai. Primeiro porque tem uma lei 10.522 de 2002 que foi alterada pela lei 13.606 de 2018 que diz que no momento que o produtor rural inicia uma negociação formal com a instituição financeira, ainda que administrativamente, eles não podem cadastrar no Serasa, no SPC, e negativar o nome da pessoa. Então, este medo que o produtor rural tem de sujar o seu nome não acontece. Tá. Entendeu? A prorrogação nada mais é do que você, com um laudo de capacidade real da produção, que você vai apresentar ao banco, você vai demonstrar quanto tempo você precisa de carência para começar a pagar aquela dívida e normalmente em parcelas anuais. Porque é a produção que vai dizer se o tempo certo para isso. Entendi. E como que funciona a regulação ambiental em relação aos encargos, aos embargos, na verdade, né? Os embargos. Os embargos. Aí já entra em outra seara, mas foi um dos pontos que a gente buscou essas possibilidades de prorrogações de dívidas. Posso trazer um caso concreto? Sim, com certeza. Teve um pecuarista que foi ao nosso escritório e ele queria regularizar a propriedade dele. Tinha um embargo do IBAMA na propriedade dele. A gente fez toda a análise, fizemos todos os levantamentos, já iríamos iniciar ali um PRADA, que é um plano de recuperação da área degradada, para entregar para ele o CAR homologado no sistema, tudo certinho, porém ele não tinha condições de pagar o serviço e nem as taxas, porque ele tinha uma parcela para pagar no banco e ele nem conseguiria pagar essa parcela. Aí nós fomos a fundo, isso há um tempo atrás, e vimos que existe essa questão da prorrogação, quando realmente é necessário. Mas o que essa pergunta sua, ela traz a gente para um outro campo, por quê? Que também influencia com os financiamentos. Hoje, se o proprietário rural, se o fazendeiro, o pecuarista, ele tiver algum embargo na propriedade dele, o banco não vai liberar o financiamento. E agora está um pouquinho mais difícil, porque se ele já tiver um financiamento em curso e sobrevir um embargo na propriedade, ele seria obrigado a liquidar toda aquela operação do financiamento. Então, o que deve ser feito? Começar a regularização dessa propriedade, informar ao banco que ele já está procedendo na regularização para que ele não tenha que liquidar aquele financiamento integral. Imagina um financiamento de 10, 15 milhões, que ele paga uma parcela de 1,1 milhão anualmente, faltam ainda 8 parcelas e ele tem que quitar tudo isso de uma vez, por causa de talvez uma limpeza de pasto que ele fez sem uma licença ambiental e acabou sobrevindo aí um embargo na propriedade. Por isso que eu falo, gente, esse assunto ele é tão novo até para mim, né? Porque muita coisa também eu estou aprendendo agora. Mas o que acontece que a gente pena por falta de conhecimento. Então, muitas vezes o produtor rural ele não tem, gente, esse conhecimento, né? Que é importante para ele. Agora vamos lá. Em que situação, doutor, o produtor rural ele deve fazer uma reserva de emergência? Você acha isso importante? Orientaria para o seu cliente? Ele vai fazer um financiamento, mas olha, o importante é você você investe uma parte, mas a outra você guarda como uma reserva de emergência para, se possível, acontecer assim, né, algum problema. Ou o brasileiro não faz isso, ou na grande maioria o produtor rural não faz isso. Olha, eu acho que falar de reserva de emergência com o pecuarista no mundo de hoje é uma situação muito delicada. Porque eu digo hoje que o pecuarista está sobrevivendo ao sistema. O agro hoje representa mais de 30% do produto interno bruto do Brasil. Se não fosse o pecuarista, o produtor rural e as pessoas que vivem disso, o Brasil estaria em situações ainda mais catastróficas. Verdade. Porém, graças aos pecuaristas, que nós estamos aí com essa situação, com a condição um pouco melhor, porque no final de contas, quem é atingido é o consumidor final. Exatamente. A pancada chega primeiro no pecuarista. Mas depois, quem sofre no final é o consumidor final. Porque tudo sobe. Então, reserva de emergência é muito delicado, porque
O pecuarista, quando ele vai pegar um financiamento, ele vai ter que fazer um projeto, ele vai ter que fazer laudos, ele vai demonstrar para o banco por que ele precisa daquele valor. A reserva de emergência, eu acredito que ela possa nascer no decorrer do tempo em que ele seja um bom administrador com aquele capital. Um bom administrador da propriedade rural, seja com gado, seja com soja, seja com a produção que ele tiver, granjas, pisciculturas. Mas reserva de emergência hoje é um caso emergente de se falar. Eu acho raro acontecer. Eu tenho alguns clientes lá no escritório que eles estão fazendo o giro da produção rural com o próprio capital. Isso eu acho louvável, mas é difícil de encontrar hoje em dia. Eles sim têm reserva de emergência. Por quê? Porque já vem uma tradição familiar desde 91. De 91, o seu Osias Ferreira já iniciou uma produção ali, já começou a cuidar das suas coisas. Agora ele fez uma sucessão familiar para o filho, Tiago Ferreira, e agora eles estão mexendo com o melhoramento genético de gado de corte. Inclusive é um dos melhores de Castanheira e, quiçá, de Rondônia. Então, aí a gente já vê uma organização, a gente já vê uma estruturação e uma busca ali para alcançar algo melhor, né? Que é um patriarca que viu que já fez o que podia e até muito e deixou para o filho agora que está com sangue no olho para fazer o negócio prosperar mais ainda. O que você acabou de explicar, doutor, mostra um modelo de negócio. Né? Aí a gente entra numa outra questão que foi aquilo que você comentou comigo lá na recepção. Por que é importante o produtor rural tratar a fazenda dele como um negócio? O que acontece? Na grande maioria ele não faz isso, doutor? Infelizmente, não. Acho que também, pelo que a gente sempre fala, ausência de conhecimento. A ausência de conhecimento priva o produtor rural de fazer algumas coisas. A prorrogação de dívida, talvez o nome sujo, não existe isso mais. Está com embargo na propriedade, desiste de tudo, só que é possível sim recuperar a propriedade. Aí agora a gente entra nesse viés da estruturação da fazenda como um negócio. Agronegócio. O pecuarista, o cara do agro que trata a sua fazenda como um negócio, ele vai fazer com que a capacidade produtiva aumente, vai diminuir tributação, vai organizar planejamento sucessório. O caso concreto que eu mencionei agora, nós estamos fazendo uma holding patrimonial rural para o pecuarista. Antigamente, há 9 anos atrás, a gente já fazia holding em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui em Rondônia, o pessoal está começando a se familiarizar agora. Só que nada mais é do que uma empresa que administra bens, patrimônios, faz uma blindagem patrimonial ali dos bens que estão incorporados na holding e consegue fazer também a sucessão familiar. Um exemplo, no caso que você tem um pai, uma mãe, 2 filhos, você abre a holding, uma empresa, incorpora essa fazenda, essa propriedade rural e os demais bens que acharem necessários. Lógico que tudo vem de um plano, um planejamento tributário, um planejamento sucessório, para analisar os riscos e tudo mais. Incorpora esses bens na holding, coloca o patriarca e a matriarca como administradores e já distribui as cotas, como uma empresa qualquer, para os filhos. Um exemplo, 2 filhos, 50% de cotas para cada filho. Isso é um benefício muito interessante para o produtor rural. Em vida, ele já organiza toda a questão sucessória. Se Deus me livre e guarde acontecer alguma coisa futuramente, não tem que se preocupar com o inventário. E que dá um trabalho, né? E que fica muito mais caro também. Hoje o inventário em Rondônia, hoje o inventário em Rondônia, você pode computar ali uma média de 15%, de 15 a 20% do seu patrimônio vai ficar de despesa. Sejam custas judiciais, cartoriais, honorários advocatícios, enfim. Com a holding você consegue organizar isso. Que dá também, da burocracia que é para você fazer um inventário hoje no Brasil. Começa a ter brigas familiares. A gente vê várias situações. Recentemente eu estava conversando com um cliente que ele me trouxe uma conversa que eu fiquei surpreso e triste.
Ele falou comigo assim, doutor, a gente só conhece o filho quando fica velho, a mulher quando separa e o irmão quando faz o inventário. Exatamente. Aí eu fiquei... E é a realidade. Triste com essa informação. Então, assim, mas hoje é interessante que o produtor rural aqui do estado de Rondônia, devagarinho, ele já está se familiarizando com esse procedimento, com esse assunto. Por causa disso, eu até te parabenizo por isso. Hoje a gente está aqui trazendo conteúdo informativo, conhecimento, tudo que a OAB permite, né? E é isso que falta para o pecuarista. Hoje, com as redes sociais, com algumas questões de comunicação, o pecuarista ele tem acesso à informação. E você, quando tem acesso à informação, você consegue buscar novos áreas. Você só não é aquilo que você ainda não sabe, né, Kézia? Verdade. Então, quando o pecuarista ele começa a receber essas informações, ele começa a entender que não existe bicho de 7 cabeças. É começar a resolver. Todo problema é feito para resolver. Quando você pega e começa, você já tem energia suficiente para concluir. O negócio é começar. Hoje, quais são assim, os produtores rurais que você mais atende, que mais passam por esse problema? Por exemplo, é o criador de gado, é aquele produtor plantador de soja, enfim, hoje qual que é o tipo de produtor rural que mais passa por essa situação? Bom, eu falo por mim, né? 80% dos nossos casos são em questão de pecuaristas. Por questões do da preço, roupa do boi, caiu, o pecuarista ele está passando vários apuros. Hoje em dia, se você colocar na ponta do lápis e na calculadora, não sei se compensa mais mexer com gado de corte. Então, nós temos que agradecer a Deus que essas pessoas ainda estão se dedicando a isso. Buscando ali uma melhora, uma elevação no valor da roupa do boi, porque eu fico preocupado. Que a gente está vivenciando essa lida todo dia, eu fico preocupado. A soja é interessante, o café é muito interessante, mas também temos clientes que têm granja, aviários, piscicultores, enfim. E, só para dizer, a prorrogação de dívidas rurais, ela não importa o objeto do contrato, desde que não cumpra aquela função social e tenha condições ali que não foram possíveis do pecuarista pagar a dívida, ou o produtor rural. Porque eu estou falando isso, que esses dias a gente estava em reunião com um piscicultor com a questão de peixes. Então, eu achei interessante trazer não só na pecuária, mas também para outros setores. Para outros setores também, né? Até porque hoje, né, gente, existem aí várias linhas de financiamento para os produtores rurais, né? E eles aproveitam mesmo porque vão injetar dinheiro para receber essa recompensa lá na frente. Tudo precisa de dinheiro. Você precisa realmente desse investimento, então por isso que na grande maioria os produtores rurais precisam. Mas quando acontece aquilo que não estava esperado, né, gente? Aí, infelizmente, acaba colocando a corda no pescoço e aí você precisa desse auxílio. Mas é importante você, produtor rural, ficar sabendo que é possível você fazer a prorrogação da sua dívida sem sujar o seu nome. Doutor, acrescentar mais alguma coisa? Só um ponto pertinente que é um ato de senso comum que o pecuarista, ele normalmente tem muito hábito de ir até a instituição financeira para conversar pessoalmente com o gerente e falar, olha, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir fazer isso. Eu tô falando porque teve um caso que ele foi na agência várias vezes conversar, só que nada disso ficou registrado. Ficou a palavra dele contra da instituição financeira. O que eu digo? Formalize isso. Formalize por meio de WhatsApp, se possível por meio de e-mail e uma carta com AR, que é o aviso de recebimento. Por que eu digo isso, Kézia? O requerimento administrativo é o primeiro passo para a prorrogação das dívidas rurais. Com o requerimento administrativo formalmente elaborado, já impede que a instituição financeira negative o nome desse produtor rural, já inicia a negociação e o melhor de tudo, se não conseguir resolver isso de maneira administrativa com o próprio banco, se tiver que judicializar a questão,
tem a incidência da súmula 298 do STJ, que prevê essa prorrogação de dívida para o pecuarista desde que comprove a boa-fé. Então, tudo isso já é comprovação de boa-fé dele em mencionar o banco que não vai conseguir arcar com aquele compromisso porque a capacidade produtiva da propriedade rural não alcançou os fins no contrato. E lembrando, não se trata do pecuarista, pessoa física, mas sim da propriedade rural. Porque dívida rural não se paga com propriedade, e sim com produção. Ok. Olha, tem gente me ligando aqui, eu não posso atender, tá, gente? Eu já até desliguei aqui, peço até perdão para você, mas o WhatsApp aqui é só para você mandar mensagem, tá bom? Se tiver algum telespectador que esteja ligando porque tem alguma dúvida, alguma coisa assim, ó, tá aqui o contato na tela, 984004810. Meu diretor já me avisou aqui, né, que o nosso tempo já está finalizando, já estou indo para a reta final, mas se você tem alguma dúvida, você já pode mandar a sua pergunta aqui que eu vou encaminhar para o doutor e passar o seu número também. Outra coisa, deixa eu só passar aqui, meu diretor, o perfil, deixa eu ver aqui, o perfil do doutor para você aí de casa. Tem gente até mandando mensagem aqui, gente, manda mensagem no WhatsApp, tá? É no WhatsApp, pode mandar lá no WhatsApp que daí eu passo pro doutor. Deixa eu só colocar aqui, ó, o perfil do doutor para você que tá aí agora acompanhando. Também acompanhar ele lá nas redes sociais, já achei aqui, meu diretor, pronto, coloca na tela aí, gente, tá aí, ó, esse é o perfil do Dr. Augusto, tá? Por aqui ele tem vários conteúdos também que com certeza você vai achar interessante para esclarecer as suas dúvidas, tá? Então corre lá no Instagram, Dr. Augusto Caldeira, advogado, para você acompanhar ele também nas redes sociais. Pra gente finalizar, doutor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu só acho que no mundo, no dia a dia que a gente está vivendo hoje, e eu falo porque eu vim para o agro justamente por isso. Eu gostava muito da adrenalina do empresarial e do criminal. Depois que eu entendi que o pecuarista, o produtor rural, ele precisa sim de um apoio, de alguém que está ali na linha de frente para lutar pela causa dele. Eu quero dizer, deixar um recado aos pecuaristas para não desistirem. Não desistirem, porque existem pessoas preocupadas com você. Existem alguns políticos que estão buscando essa questão. O secretário da Agricultura de Rondônia também é um cara que está muito ativo aí em buscas, que é o Dr. Luiz Paulo. Ele está em busca dessa ajuda aos pecuaristas. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu digo porque eu conheço ele pessoalmente. E o que eu quero dizer é isso. Antes de fazer qualquer atitude, qualquer ato, procure alguém da confiança de vocês que entenda do assunto. Porque talvez você não saiba alguma coisa que possa ajudar você a salvar a sua propriedade e ainda te impedir de entrar num problema ainda maior. Sempre vai ter pessoas querendo ajudar outras pessoas. Eu acho que o princípio da generosidade, ele nos traz esses benefícios, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo isso e também fazer sempre o bem para o outro. Ok. Doutor, primeiramente quero agradecer, tá, a sua participação hoje no nosso Partilhar. Sejam bem-vindos. Sempre que você precisar do espaço, estamos à disposição. O nosso quadro Partilhar vai ficar disponível lá no canal do YouTube, tá, gente? Inclusive, você pode rever também essa entrevista lá no canal do YouTube TV Norte Vilhena. E desejar, né, bom trabalho para você, sucesso e parabéns aí pela sua profissão e pela sua iniciativa também de ajudar os nossos produtores rurais, porque eles precisam realmente dessa ajuda para que, meu Deus, né, o nosso Brasil continue crescendo, porque você, produtor rural, você é muito importante, viu? Precisamos de você firme e forte. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Obrigado e parabéns você, pelo seu Kézia. trabalho. Muito obrigado. Fico feliz. Gente, um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com muito mais já para a gente finalizar, porque agora já são 11 horas e 53 minutos. Daqui a pouquinho já tem o horário eleitoral aí gratuito, né? Já eu volto. Não saia daí, bem rapidinho.